Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Zenóbio e vamos conversar um pouquinho sobre as atividades da terceira semana do Plano PET do sexto ano. Sejam todos muito bem-vindos. E aí então, vocês estão prontos para essa missão? Vamos tentar? Bom, vamos então na nossa primeira etapa da missão, ok? Vamos entender. A primeira atividade que nos pede aí é para a gente pesquisar vários vídeos e assistir sobre o sistema de numeração decimal. Então aí a gente tem alguns links, que basta a gente clicar nesses links que a gente vai ser direcionados aí para o YouTube. E aí a gente vai conseguir ver todas essas histórias, tá bom? Tenha aí um bom passeio. Na atividade 2, nós temos aí um convite a conhecer aí uma charge do Amarildo sobre o coronavírus e a aula de matemática. Então, a professora está lá fazendo uma explicação sobre uma progressão e aí o aluno pergunta se é sobre o coronavírus. Não, né, gente? Vamos combinar. É só uma progressão mesmo matemática. Depois, logo em seguida, ele nos fornece aí uma série de números, né? E nos pede que faz a seguinte pergunta: o que o zero representa em cada uma dessas posições? Vamos pensar? Se a gente pegar o exemplo aí do número 1024, o que nós teríamos? Ó, o 4 é a casa da unidade, o 2 a dezena, o 0 a centena e o 1 é um milhar. Ok? Vamos pensar um pouco. Qual é a pergunta? O que o zero representa em cada uma das posições? Então, no número 1024, o zero a gente pode observar que ele está na casa das centenas. A mesma coisa ocorre com os números 2048 e 4096, certo? Para o número 0320, nós temos 0 unidades, ok? E nós temos também 0 unidades de milhar. Esse é um pouquinho diferente, você pode ver que tem um 0 aí na frente do 3. Logo em seguida, nós temos o número 2020. Nós temos o 0 nas unidades e o 0 também nas unidades de centena, tá bom? Então, nesses dois casos aí, a gente é um pouquinho diferente. Bom, o Aquaman também resolveu aparecer, né? E ele está achando que essa missão vai ser bacana, hein? Vamos conferir? A próxima que a gente tem é onde podemos posicionar o zero e por quê. Vamos entender isso. Vamos pegar o exemplo novamente de 2020. 0 unidades, nós temos 0 unidades de centena e 0 unidades. O que significa isso? São casas que estão vazias, tá bom? Então, toda vez que a gente vê o zero, a gente entende que é uma casa vazia, tá bom? Então, qual que é a resposta? Onde podemos posicionar o zero? Então a resposta está aí, ó. O zero pode ser posicionado em qualquer casa decimal, tá bom? E por quê? Por ser um número nulo, ou seja, toda vez que o zero aparece, eu sei que naquela casa específica não tem nenhum número. Agora que você lembrou que o zero tem a função de indicar as casas vazias do sistema posicional, vamos aprofundar um pouco mais. Atividade 3. Pense um pouco sobre, se você tiver dificuldade, a gente pode ir aí na internet, tá bom? É a sugestão. Aí a pergunta, por que alguns números têm vírgula? Boa. Vamos pensar? Vamos pegar o exemplo R$ 31,15, tá bom? Aqui nós temos o 31, certo? Que é a parte inteira do meu número. Aí logo em seguida eu tenho a vírgula e tenho o 15. O 15 o que é? Ele é a parte complementar do número. Então o que acontece? O 15 apenas complementa os R$ 31,00, ok? Vamos um pouco adiante. Então qual é a função
Por que alguns números têm vírgula? A vírgula tem a função de separar a parte inteira complementar da parte não inteira. Ok? Vamos para a próxima pergunta. É adequado a vírgula ficar na frente da casa das dezenas ou das unidades? Vamos pensar mais um tiquinho? Ó, temos o mesmo número, R$ 31,15. Nós temos a vírgula, ok? Então a pergunta é, onde que tem que ficar a nossa vírgula? Vamos pensar? O 1, ele significa as unidades. E o 3, as dezenas, tá bom? Aí apareceu o Batman para a gente pensando em que casa a vírgula está. Qual casa? Isso mesmo, nas unidades, não é? Então, onde a vírgula tem que ficar? A vírgula deve ficar na casa das unidades, ok? A próxima pergunta é, colocar a vírgula em posição diferente no número muda o valor numérico? Vamos pegar o mesmo exemplo? Nós temos aí o mesmo R$ 31,15, ok? E a vírgula se encontra aí logo após o 31, ok? Vamos pensar um pouco. Se eu pegar essa vírgula e mudar ela de lugar, o que vai acontecer? Fiquei mais pobre. Eu tinha R$ 31,15, agora eu só tenho R$ 3,11. Eu não gostei, não. Quero essa vírgula de volta para lá, tá melhor. Então, mudou o valor numérico? E aí, super-homem, o que você achou disso? Sim, né? A vírgula muda. Então, se a vírgula mudou, a vírgula indica a casa das unidades. Então, colocar a vírgula em posição diferente no número muda o valor numérico? Muda, né? Sim. Porque a vírgula indica aonde está a minha casa das unidades. E isso é muito importante. Se eu mudar a vírgula de lugar, a casa de unidades também vai mudar da mesma maneira. Tá bom? Na letra D, mudou alguma coisa referente ao zero? Mulher Maravilha. Não. A função do zero continua sendo indicar um algarismo nulo. Não me importa onde o zero aparece. Ele apareceu, significa dizer que lá é uma casa que não tem nenhum número, tá bom? Ele continua sendo essa mesma função. Atividade 4, essa é divertida, né? Vamos ver? Maria tem 3 fichas com algarismos e uma ficha com vírgula, conforme as figuras abaixo. Utilizando as fichas, ajude a Maria a compor a maior quantidade possível de números distintos que representam quantidades com ao menos uma casa decimal. Pense um pouco. Nesta etapa, vamos precisar da ajuda da Liga da Justiça toda. Mas vamos lá, nós vamos conseguir chegar do outro lado, tá bom? Prometo. Vamos voltar então na nossa... Aí temos a nossa atividade, que a Maria tem as fichas. Aí até o Homem-Aranha ficou meio confuso agora, mas espera aí, só que não tem figura, né? E aí a gente fala, utilizando as fichas conforme as figuras abaixo. Só que não tem figura. E agora? Vamos pensar um pouquinho? E se eu posso criar minhas próprias figuras, não? O que eu criei aí? 4 fichas, sendo que temos os algarismos 1, 2, 3 e a última ficha tem uma vírgula, ok? O que a gente pode fazer com isso? Nós vamos ter que combinar de diversas maneiras essas fichas, de forma que ela forme números diferentes e que tenha pelo menos uma casa decimal, tá bom? Então vamos pensar aqui. Se eu usar aqui a ficha, começar usando a ficha 1, tá bom? O que eu posso combinar? Eu posso combinar a ficha A1 com a ficha 2. Então eu vou ter 1,2, 1,23, depois eu vou ter A1 combinada com a 3 e depois A1 combinada com a 32, tá bom? Agora eu vou combinar a ficha com 2. Então eu vou ter 2,1, 2,13
e 2,3 e 2,31, tá bom? Se eu combinar agora com a ficha 3, eu vou ter a ficha, os valores 3,1, 3,2, 3,12 e 3,21. Se eu combinando agora todas as fichas juntas, tá bom? Eu vou ter R$12,3, 13,2, 21,3 e 23,1, tá bom? E para finalizar eu tenho ainda 31,2 e 32,1, tá bom? Essas são as possibilidades. Vamos adiante. Agora, será que todos os números que você formou são realmente diferentes? Aí a opinião do Homem-Aranha, sim, conseguimos, todos são diferentes. E realmente, se a gente for lá e analisar, a gente vai perceber que todos realmente são diferentes. Tá? Todos satisfazem o que foi pedido no enunciado? Agora que interessante, hein? Eu gostaria de destacar com vocês aqui. Ele tem que ter ao menos uma casa decimal, certo? Agora vamos entender o que é casa decimal. Casa decimal são os números que ficam depois da vírgula. Ah, legal. Vamos dar uma conferida? A gente pode verificar aqui que todos apresentam uma casa, pelo menos uma casa decimal. E é isso que ele pede no exercício, tá bom? Quantas unidades, dezenas, décimos e centésimos tem cada um deles? Até o Homem de Ferro ficou meio confuso. O quê? Como assim? Vamos melhorar essa pergunta, vamos? Seguinte, quantos números apresentam somente unidades? Vamos ver? Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma unidade, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, unidade, dezena, centena, milhar. Então os que apresentam somente uma unidade está aqui, ó. Ah, então nesse caso são 12, tá bom? São 12 números, ó. 1, 2, 3, 4, 4 e 4, 8 e mais 4, 12, tá bom? Quantos números apresentam dezenas? Vamos pensar um pouquinho? Olha aí. São 6, né? Ó, unidade, dezena, tá bom? Então, os números que apresentam as dezenas são esses daqui, ok? A próxima pergunta que nós temos é o seguinte: quantas unidades, ainda na mesma pergunta, né? A gente tem que responder ainda o que são os décimos e centésimos. Vamos pensar? Confusão ainda na cabeça do homem de lata, né? Vamos lá, segue. Décima parte desse R$1 aqui. E quando eu vou para a casa seguinte, eu tenho centésimo, que é a centésima parte do 1, tá bom? Então, em definição é isso. Ah, sim, aí ficou fácil. São os 12. São 12 que apresentam décimos. Olha aqui para você ver, olha. O 2 é o décimo, o 3, décimo, décimos. Todos aqui apresentam apenas os décimos, tá bom? E quantos apresentam centésimos? São 6 também. Olha aqui para você ver. Tá vendo? Décimo, centésimo. Então, são esses os números que apresentam os centésimos. Encontrou 18 números distintos? Se não, pense mais um pouco. Vamos conferir? 4, 8, 12, 16, 18. Legal? Deu certinho. Aí a Mulher Maravilha ajudando a gente. Ó, nem precisa ser super-herói para saber isso aí, né? Contar tá fácil. Coloque os números encontrados em ordem numérica. A resposta dela também. Olha, essa sequência que está aqui, ela já está na ordem numérica. Ok? Está do menor para o maior, então uma ordem crescente. Tá bom? Escreva cada número encontrado por extenso. O Homem-Aranha logo já se posicionou também, né? Vamos lá? Seguinte, nós temos alguns grupos. O primeiro grupo que nós temos, ele é nessa configuração, com apenas 2 algarismos, ok? E uma vírgula aqui no meio. Então, como que eu escrevo isso aqui por extenso? 1 inteiro, que é essa parte aqui que é a parte inteira, e essa aqui é a parte complementar. Então, vai ficar 1 inteiro e 2 décimos. E assim eu vou fazer para todos os outros com essa mesma característica.
Essa outra aqui já são as características que apresentam duas casas decimais. Como que vai ficar? 1 inteiro, ok? E 2 décimos e 3 centésimos, tá certo? Então, 1 inteiro, 2 décimos e 3 centésimos. Para esse outro grupo, nós teremos a seguinte questão. Nós faremos, são duas casas antes da vírgula. Então, a gente tem aí 12 inteiros e 3 décimos. E assim faremos para todos com esse mesmo grupo, tá bom? Letra G. O que devemos observar para saber se dois números são iguais? Homem-Aranha entrou em desespero também. Ah, não, isso aí eu não vou pensar não. Calma, nós já estamos chegando no final. Vamos lá. Vamos pegar aqui como exemplo R$21. Eu poderia dizer que R$21 é igual a R$12? Nunca, né? Nenhum de nós iríamos aceitar R$12 no lugar de 21. Concorda? Mas interessante, eles têm os mesmos números, o 2 e o 1. E o que mudou nele? A posição, né? Vamos ver? Usamos os mesmos algarismos, mas com valores posicionais diferentes. Logo, qual é a nossa resposta? Para saber se os números são iguais, nós precisamos conferir se os algarismos têm o mesmo valor posicional. Ufa! Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas presenças. Falar que nós estamos com muita saudade de todos vocês, que em breve estaremos novamente em contato, que em breve estaremos presentes novamente, tá bom? Por enquanto, a gente vai de forma virtual, mas com o mesmo carinho de sempre. E estou aqui sempre à disposição para vocês, tá bom? Aguardo vocês na próxima missão. Vai ser a missão de matemática, vai ser divertida também. E espero ver todos vocês, tá bom? E a família incrível já deixa para vocês aí um recado, que nem pense em perder. E quero sua presença também nas aulas virtuais, tá bom? Então é isso que nós queremos e esperamos todos vocês com muito carinho. Um grande abraço a todos.